A paz do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Estou aqui mais uma vez a passar a palavra do Senhor. E Ele me disse hoje para pregar para você que me ouve. E às vezes para alguém que você vai compartilhar. Às vezes você não precisava ouvir essa palavra, mas Deus quer que você mande alguém. Não sei. Mas estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Que me predestinou para fazer isso. Glória a Deus, aleluias. Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor, que está registrado em Marcos 2:17, que diz assim: E Jesus disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Presta atenção nessa palavra. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Muita gente pensa que a igreja, ela é para todos eternamente o hospital. Que Jesus recebe a pessoa doente, espiritualmente falando, doente pelo pecado. E que essa pessoa vai permanecer na igreja porque ela é doente pro resto da vida. Ela vai permanecer doente. Não. Quero que você preste bem atenção nisso. Tem muita gente querendo ir para a igreja e continuar no pecado, querendo ir para a igreja e continuar do mesmo jeito. Só porque a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, não quer dizer que Jesus veio para aquele que quer permanecer doente pro resto da vida. O meu Jesus, ele não deixa permanecer doente, pelo contrário, o meu Jesus, ele veio para curar os doentes. Ao dizer isso aqui, que ele veio para os que estão doentes, que ele não veio chamar justos, mas sim pecadores, ao arrependimento, ele vem dizer: eu vim para que os doentes sejam curados, que os doentes sejam libertados dos seus pecados, que os doentes não permaneçam no pecado, porque se estiver na casa do Senhor, permanecer doente, querer permanecer doente, permanecer do mesmo jeito que estava antes de ir ao Senhor, então tem algo errado, porque o meu Jesus não deixa ninguém doente, espiritualmente, em pecado. O meu Jesus liberta dos pecados. Tem muita gente que acha que não tem problema continuar falhando. Jesus veio para os doentes, então ele está comigo, eu posso continuar neste erro. Para com isso. Isso é uma hipocrisia. É uma mentira que Satanás coloca na mente de muitos. Nós não fomos chamados para viver no pecado. Jesus chamou os pecadores ao arrependimento, ou seja, arrependimento tem a ver com mudança de vida. Sem mudança de vida não há arrependimento. Quer continuar na igreja sendo doente? Não, a igreja não é um hospital para deixar você doente, para você viver doente lá não. Deus quer que você se arme da armadura de Deus. Deus quer que você abandone o pecado e confesse, para que assim alcance misericórdia, porque se escolher viver doente, viver no pecado, não vai alcançar misericórdia. Sem arrependimento não há misericórdia, mas sim os pecadores do arrependimento. Ele quer justificar aqueles que estão doentes. Aí ele transforma eles em justos. Eu quero ler outra parte da palavra para você. Presta bem atenção. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 10:14. Fugi da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Presta atenção nessa palavra. Deus está dizendo: fuja. Tem muita gente que acha que é Deus que tem que tirar, que Deus vai pegar e vai lá e vai tirar o problema da pessoa. Sem a pessoa fazer nada, sem a pessoa dar lugar, sem a pessoa renunciar, sem a pessoa negar a si mesma. A pessoa vive numa situação complicada, em rodinhas de conversas, ouvindo e rindo de coisas que não agradam a Deus, sendo cúmplice de coisas erradas, ouvindo coisa errada que os outros estão fazendo, dando gargalhada, achando graça.
Acho que é Deus que tem que tirar ela ali. Não é ela que tem que fugir dali. Tem gente que quer ser liberta da cerveja, mas não sai do bar. Tá na igreja, mas não sai do bar. Tá na igreja, mas não sai das festinhas que tem cerveja. Como que quer ser liberta da cerveja? Pede pra Deus dar força, pra Deus libertar, mas não foge. Não foge. Deus fala, larga essas amizades. Essas amizades estão te atrapalhando a minha comunhão tua comigo. Mas a pessoa não quer largar as amizades. Aí quer que Deus tire certa coisa dela, mas ela não foge do pecado, ela não foge daquilo, ela não quer renunciar a nada, ela quer continuar tendo as mesmas amizades do mundo, ela quer continuar nos mesmos locais que a faziam pecar, que a faziam transgredir, que a fazem entristecer o Espírito Santo e querem que Deus faça algo. Esforça-te que eu te ajudarei. Fuja da prostituição, fuja da idolatria, fuja do pecado, fuja daquilo que te faz pecar. Fuja de situações. Pare de conversar os assuntos que você sabe que pode virar uma situação pior. Tem gente que começa num pecadinho, numa coisinha, isso aqui não tem nada a ver. Tem um hino gospel que eu ouvi esses dias, no celular no celular da minha filha escuta louvores, e diz assim, tem nada a ver, isso é normal. Eita, coisinha que faz crente se dar mal. A pessoa começa com uma coisinha pequena, isso aqui não tem problema, esse tipo de conversa não tem problema, conversar com essa pessoa não tem problema. É uma formiguinha o problema. Parece, né? Uma formiguinha, parece que não tem problema, isso é normal, isso não tem nada a ver. E depois, aquilo vira um elefante. Aquela formiguinha se transforma num elefante. É tudo assim. Começa assim. O pecado começa assim. Satanás vai com passos de algodão levando prato de lentilhas para a pessoa vender a sua salvação. Ele oferece coisas que aparentemente têm aparência boa para que a pessoa venha cair em tentação. E a pessoa não foge, não. Fuja das formiguinhas. Fuja do prato de lentilha. Fuja do pecado. Você tem que fugir. Deus fala para que você fuja. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Sujeitai a Deus é obedecendo a sua palavra, temendo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que você acha que não tem problema, mas não convém, porque se você entrar nelas, você pode cair em tentação e pode estar correndo um grande risco de perder a sua salvação. Jeitai, pois, a Deus, siga os conselhos das Escrituras. Resista ao diabo, como? Fugindo do pecado, dizendo não, resistindo a ele. Deus já te deu autoridade para você resistir ao diabo, para você fugir do pecado, para que o inimigo fuja de vós, para que ele não encontre uma brecha, que através de uma formiguinha ele pode entrar e fazer um grande estrago. Cuidado, acautelai-vos. O tempo está próximo, tem muita gente brincando. Há coisas que irão acontecer nesse mundo, o tempo está próximo. E muita gente que está brincando de ser cristão, brincando sem temor algum a Deus. Na igreja esbanja uma santidade maravilhosa. Parece que é uma perfeição, que durante a semana toda é uma bênção. No lar, em tudo que faz. Não assume suas fraquezas nem diante de Deus. Que a gente tem que assumir nossas fraquezas. Nós não podemos querer permanecer nelas. Desde quando eu me converti, o Senhor vem tirando tudo aquilo e fala assim, Letícia, isso não. Isto vai atrapalhar sua comunhão comigo. Tira. Eu vou e tiro. Letícia, essa situação não. Tira. Não entra nisso. Não aceite isso. Não vá nisso, que isso vai atrapalhar a obra que eu tenho pra você. Aí eu tiro. Eu renuncio. Não. É não, é não. É isso. O Espírito Santo mostra pra você, eu tô falando com alguém aqui, mostra pra você que você tá errando numa coisa, mas você quer perseverar nela. Porque às vezes é por causa dos seus sentimentos. Eu vou desagradar A, vou desagradar B, mas continua desagradando a Deus, né? Tem medo de desagradar A e B, mas não tem medo de desagradar a Deus. Teme o homem, mas não teme a Deus. Deus é fogo consumidor, não é brincadeira, não. Parem de se esconder debaixo da graça. Dizer que a graça permite que você vive pecando. Meu Deus não nos chamou para pecado. Nos chamou para santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Pare de hipocrisia. Tem muita gente
estão sepulcros caiados. Estão brincando com a palavra. Estão usando o nome de Deus em vão, porque aquele que prega a palavra, adultera a palavra, ou prega uma palavra para tentar coisar o próprio ego, para proteger sua própria consciência, para dar paz a ela, para dizer que tá tudo bem ser pecador e falho, tá tudo bem, não precisamos mudar, não. Precisamos vigiar, não. Muita gente orando, jejuando, mas não vigia. Não adianta. É orar e vigiar. Não adianta orar e jejuar e não vigiar. Não fugir do pecado. Não fugir das coisas que podem te levar a uma situação pior. Posso te levar a cair em tentação. Deus não dá nenhuma tentação que o homem não pode fugir dela. Mas tem gente que quer continuar nas mesmas coisas, nas mesmas situações, aonde Deus tirou, pega e volta. Para de voltar para onde Deus disse, não pise mais lá. Para de querer ir onde você sabe que não deve ir. Para de querer falar com quem você sabe que não pode falar. Para de querer fazer aquilo que você sabe que vai virar um elefante na sua vida. Que você vai chegar uma hora que você não vai ter mais controle sobre aquilo. Para. Porque Deus não vai te tirar lá a força, não. Ele quer ver você fazer, renunciar, esforçar. Ele quer ver você dizer não. Quer ter salvação? Conserve ela. Cuidado. Para que ninguém venha tomar a tua coroa. Tem muita gente deixando o diabo tomar a coroa deles. Tem gente que nem entrou em certas situações que nem sua consciência mais se fere. Não tem nem mais arrependimento. Não tem nem mais arrependimento. De tão natural que o pecado está sendo, tão natural falhar. De tão natural que está sendo para alguns. Não tem coragem de fugir. Fugir para não falhar. Eu tenho minhas fraquezas, mas eu peço, Senhor, me ajuda a vencê-las. E eu confesso a todos, gente, eu tenho uma dificuldade muito grande, que é a reclamação. Na hora da dor, na hora de um probleminha que aparece novo, eu acabo reclamando. Mas depois que eu reclamo também, eu já começo a me corrigir, começo a agradecer a Deus. E já vejo ali minha falha e já peço perdão. E eu peço, Senhor, me ajuda. Guarda na minha boca pra mim não reclamar, porque eu não gosto de reclamar. Eu sei que esse é meu erro, essa é a minha falha. E quando Deus me pede pra fazer algo e eu fico querendo fazer no meu tempo e não no tempo dele, fico querendo jogar pra frente. Hoje eu não tô jogando pra frente, hoje ele falou vai, faz, eu tô fazendo agora. Essas são as falhas que eu tenho em mim, que eu reconheço, que o Espírito Santo me mostra que eu preciso mudar. E eu busco mudar. Mas tem gente que o Espírito Santo mostra, mas a pessoa se faz de surdo. Faz de cego. Se faz de não entendido. Faz de como se não tivesse entendido nada. Deus está falando. Se arrependa enquanto é tempo. Fuja do pecado enquanto é tempo. Que amanhã pode ser tarde demais. Você não sabe o dia da sua vida de amanhã. É aquilo que às vezes você acha que não tem problema. Tem problema. Peça pra Deus que te mostre, te ajude a fugir. Diga não, logo. Que pode ser tarde demais. E você pode perder coisas preciosas na sua vida. Coisas maravilhosas que você depois vai dizer: eu estraguei a minha vida porque eu entrei neste problema. Eu estraguei a minha vida porque não ouvi a voz de Deus, nem a voz do Espírito Santo, porque eu achei que não tinha problema. Tem nada a ver, isso é normal. Que nem o hino que eu cantei. Corinho, a parte que eu falei do hino. Eita, coisinha que tá fazendo muito crente se dar mal, e vai fazer muito crente se dar mal ainda. Daqui 7 anos, no mínimo, as coisas vão apertar tanto que as pessoas que estão brincando agora de ser crente não vão mais ser crente. Que estão brincando de ser cristão não vão suportar, não vão aguentar, vão cair. Se você quiser, pegue agora a chave de conserto que Deus está pondo na sua mão.
peça perdão e abandone. Fuja deste erro, fuja deste pecado. Peça perdão, confesse ao Senhor e fala: não quero mais. Se corrija enquanto é tempo. Se corrija enquanto é tempo. Quero te dizer algo para te mostrar que o Senhor chamou justo para o arrependimento e não para viver no pecado. Havia um homem no tanque de Betesda que estava há 38 anos aleijado. E o Senhor chegou naquele lugar e o curou. Mas quando o curou, foi bem claro ao dizer para ele no final: vá e não peques mais para que não te aconteça algo pior. Muitas doenças, muitos problemas somos nós que atraímos para nossas vidas, porque damos brecha ao inimigo, que a doença veio pelo pecado. E às vezes coisas pequenininhas podem trazer males para a nossa vida, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para o nosso lar, para o nosso corpo. Coisa pequenininha. Cuidado. Deus quer santidade e temor. Busca mudança. Busca confessar: sou pecador miserável, Senhor, mas eu quero ser liberto disso. Me ajuda. E também dá força ao Senhor. Dá força ao Senhor dizendo não, renunciando, fugindo. Fuja do local que te faz pecar. Fuja das pessoas que te fazem pecar. Fuja de problemas. Fuja de situações que te fazem pecar. Fuja da prostituição. Fuja do adultério. Fuja do pecado. Fuja da idolatria. Fuja de amizades erradas. Fuja das pessoas que você sabe que você não devia estar conversando. Fuja das rodinhas de amigos que falam coisas que você não devia estar escutando. Se retire, se afaste, seja diferente. Seja sal nessa terra, seja a luz do mundo. Seja diferente, não seja igual. Não é porque outros fizeram, porque seus antecedentes fizeram que você deve fazer. Quebre essa maldição obedecendo a Deus. Quebre essa maldição obedecendo a palavra e orando, jejuando e vigiando. Vigiando constantemente. Glória a Deus. Santo nome do Senhor. Fuja. Não deis lugar ao diabo. Fuja. Tô falando pra alguém. Fuja enquanto é tempo. Fuja desse pecado. Fuja desse erro. Fuja dessa situação agora, hoje. Diga não e peça força para Deus, que Ele te dará. Para que não perca coisas preciosas que Deus te deu. Para que você não perca a tua coroa. Para que você não perca a salvação que Deus te oferece. Oh, Jesus. Deus te abençoe. Deus vai abençoar você, seu lar. Te dá força para vencer suas fraquezas. E que você seja sensível à voz do Espírito para que Ele te mostre aonde você está errando, para que você largue o que está prejudicando sua comunhão, sua intimidade e que está gerando problemas dentro do seu lar. Esta é a palavra. Que Deus te abençoe.